Olá, neste vídeo eu quero compartilhar com você alguns tópicos de desenvolvimento pessoal baseado no meu livro 32 Ensaios de Desenvolvimento Pessoal. Vou comentar alguns que são fundamentais para nosso desenvolvimento nos aspectos emocionais, financeiros, no campo de projetos pessoais, negócios, mesmo na área esportiva e no seu campo de atuação em si. Por que é importante? Muita gente tem algum tipo de restrição a esses tópicos, a ideia do desenvolvimento pessoal, e eu confesso que por muito tempo tive muitas ressalvas quanto a isso. Aliás, em função de muita coisa que eu li, que ao invés de me ajudar mais, pioravam a situação. Então, quando você for ler livros ligados à psicologia humana, o que você precisa ter claro é o viés, sobre qual ponto de vista ou sobre quais prismas de crenças esse escritor ou essa pessoa enxerga a vida. Porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você for absorver esses conteúdos. Quando eu percebi isso, a minha visão, na verdade, ela mudou, se modificou, e eu passei a escutar um pouco mais, sempre com a seguinte ressalva: qualquer coisa que eu ouça ou leia ou aprenda sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia humana, tem que ter a seguinte questão: ou acordar alguma coisa que já está dentro de mim e portanto já sou eu, e portanto despertar alguma coisa que está em mim, ou ela precisa me fazer enxergar aspectos da realidade que eu perceba pelo meu discernimento que aquilo tem um quê de realidade, não fantasia. Mas basicamente qualquer coisa que eu aprenda no campo da psicologia precisa conservar o meu discernimento, me ver como um leitor ou como alguém que está ouvindo, que se percebe como autônomo, capaz de governar a própria vida e enxergar a realidade, e não como alguém que é uma tábula rasa, alguém que está num tipo de escuridão e que sem aquele tipo de iluminação não chegaria a lugar nenhum. Então eu acho que essa ressalva é fundamental. Você sempre precisa ter claro que é o responsável pela sua vida, que a sua maneira de enxergar as coisas, que as suas ferramentas pessoais, como os instintos, a intuição e o seu discernimento, são fundamentais e nada pode estar acima disso. E a partir daí sim você pode aproveitar e muito leituras ou conhecimento de psicologia ou de inteligência emocional ou de desenvolvimento pessoal. Acho essa ressalva fundamental. Todas as vezes que eu escrevo hoje em dia, eu parto desse pressuposto. Não se trata de ficar ensinando receitinhas, não se trata de ficar ensinando, desenhando a realidade que não existe, e inclusive porque eu não aceito para a minha vida isso. Mais ou menos eu escrevo como se fosse uma conversa com alguém, e eu sempre deixo claro quem é o meu público. O meu público não é aquele que já está 100% centrado em si, ou com muitos por cento centrado em si, conseguindo bons resultados na vida, e também não é aquele que está preso em ideias, em crenças negativas, coletivistas, de autodestruição, e que assumem que essas crenças são boas e corretas, morrem por elas, e são capazes de fazer maldade com as pessoas em defesa dessas crenças. Também não é para essas pessoas que eu falo. Eu falo com aquelas pessoas que estão em crise, como eu vivi muitos anos da minha vida. O que é uma pessoa em crise? É aquela que dentro de si, no seu íntimo, tem vontade de expressar quem é, de viver uma vida pessoal, um projeto pessoal de vida, mas estão presas ali em ideias, crenças, relacionamentos afetivos que estão dificultando essa realização. E a minha mensagem, ela pode potencializar a pessoa para ela ter a coragem de ser quem ela é e de viver o que ela quer viver.
Na verdade, não é para apresentar a ninguém nada que não seja aquilo que ela já quer. Esse é um ponto importante. Então, os 32 ensaios de desenvolvimento pessoal, sobre os quais eu vou falar com você, eles têm essa característica, mas sempre abrindo um parêntese, que você sempre assuma a sua verdade ou o seu discernimento acima do que eu falar, do que qualquer pessoa falar. Não é porque que eu tenho muita preocupação em despertar o que a pessoa já é e, portanto, não impor nada. Não é porque eu tento traduzir uma realidade que eu acho que é a realidade. Não é por causa da minha fala que você deve se desproteger ou se sentir seguro. Sempre você deve ter os seus mecanismos de proteção e de confiar em si mesmo acima de que qualquer pessoa fala, inclusive de mim que estou falando aqui com você. Então não é porque eu tenho toda essa preocupação que o que eu falo seja a verdade. A verdade é o que está dentro de você, a verdade é quem você é e o que você quer viver. Então, eu vou começar aqui, são 32 tópicos, não teria como eu tratar todos em um vídeo, ficaria muito longo. Eu vou fazer um percurso aqui por alguns baseados aqui no livro. Por exemplo, no capítulo 2 eu falo sobre o hábito de cultivar impulsos. Esse tópico eu tirei, na verdade, quando eu li o livro do Donald Trump, que é Pense Grande nos Negócios e na Vida. Então ele fala como foi importante para ele lá atrás, quando ele quase faliu no ramo imobiliário. Ele viveu um dia de cada vez, cultivando sempre pequenas ações que foram fazendo ele continuar caminhando e sair de toda aquela depressão do mercado imobiliário americano. Ele chegou a uma época, ele conta, que caminhava com a sua segunda esposa, acho que é algo parecido com Mayra, mas na verdade não é Mayra, a sua segunda esposa não é a atual, e ele viu um mendigo e ele dizia: ele tem mais dinheiro do que eu, porque na verdade ele estava no negativo, devendo para bancos e tal. Mas ele conta que várias coisas no livro que ele foi fazendo para continuar caminhando. E aliás, aqui no meu livro eu uso como metáfora para esse hábito de cultivar impulso, um skatista que ele dá 2 impulsos, 3, e depois coloca os 2 pés sobre o skate para que ele ande uma grande quantidade. Quando o skate está parando, ele vai e coloca os pés 2, 3 vezes de novo para ir mais uma caminhada grande. E eu chamo a atenção porque é assim que a gente precisa ser, para que a gente continue caminhando na direção do quê? Na direção de realizações pessoais. É muito comum quando a pessoa, por exemplo, no campo do empreendedorismo, você vai montar uma pizzaria, você vai montar um pet shop ou um e-commerce, o que seja. Você começa fazendo testes e é muito fácil a pessoa já desistir diante do primeiro fracasso. Exatamente porque ela não percebeu essa coisa do criar impulso. Como seria isso do criar impulso? Você vai abrir um negócio, na verdade, não de uma vez, mas aos poucos, e mesmo durante isso você vai continuando com ações pequenas para que esse negócio sobreviva ao tempo e você consiga então colher frutos. E na verdade, um outro dia eu vi uma coisa interessante de uma pessoa de sucesso, que ele dizia que não existe genialidade nenhuma nas pessoas que vencem e tal. A única coisa que elas têm é que elas continuam caminhando até o final, até ver onde vão chegar, e elas não desistem no meio do caminho. Ele falava até sobre fracasso, que não existe fracasso, existe as pessoas que desistem de continuar caminhando. Então cada um de nós precisa cultivar impulsos para continuar caminhando e nunca parar na direção das nossas realizações. A viagem, a sua melhora econômica, a sua promoção no trabalho, o negócio que você quer abrir, os seus planos pessoais, mudança de cidade ou país, todas essas coisas, para que isso mantenha vivo na sua cabeça, você precisa diariamente, semanalmente,
colocar pequenas sementes que vão fazendo como esse skatista que vai dando impulso para que isso não morra. Porque uma coisa que a gente usa muitas metáforas, mas no dia a dia a gente esquece, né? Uma das metáforas que se utiliza muito é o agricultor, que ele planta a semente, mas precisa regar, precisa esperar os meses para nascer, crescer, para depois colher. É muito fácil falar isso e no dia a dia a gente esquece. A gente quer em uma única tacada, em 1/1000 de segundo, conseguir a façanha da nossa vida. E na verdade não é assim, e a gente, enquanto ficar na teimosia, esquecer essa realidade como ela é, que uma casa começa com a fundação, alicerce, se levantando, que tudo leva tempo, a gente vai acabar... Esse tipo de ansiedade é algo que cada um precisa trabalhar em si. Então, um dos capítulos que eu trabalho aqui no livro é o hábito de cultivar impulsos. Depois, o outro capítulo que eu falo sobre autossugestão, e eu não vou detalhar aqui porque já falei em vários vídeos aqui no canal, que na verdade a autossugestão é uma técnica de auto-hipnose, e se muita gente se assusta com a ideia de auto-hipnose, eu diria, é uma técnica de você se transformar por um período de tempo no seu próprio pai, na sua própria mãe, para você reeducar a sua mente, colocando crenças que agora, como você se conhece, crenças que respeitem quem você é e a vida que você quer viver, para o seu inconsciente se reprogramar, é outra palavra que muita gente se incomoda, então eu poderia trocar para o seu inconsciente se remodelar, trocar essas crenças de forma voluntária e consciente, para que você possa ter não só melhores resultados na vida, a gente vive para isso, para ter êxito, para desfrutar de muitos momentos bons, mas melhor qualidade de vida emocional, acordar melhor, recuperar a fé na vida, a autoconfiança, a coragem, tudo isso passa por você rever as crenças, identificar e trocar por crenças boas. Em algum lugar no canal existem vídeos em que eu falo sobre a técnica, por exemplo, da autossugestão. Faço isso no meu curso Mindset Libertação, lá eu dou passo a passo de como é que eu fiz, como é que isso me ajudou. Isso realmente revoluciona a mente. Por quê? Porque quando você lê qualquer coisa que seja boa para você, para melhorar suas crenças, ou mesmo sessões de psicoterapias, eles têm um impacto na parte lógica do seu cérebro, a parte consciente. Mas leva muitos anos para isso se enraizar e virar crença inconsciente, a menos que você tenha uma mudança de comportamento súbita, e realmente isso, porque o comportamento também modifica a sinapse e isso também muda a crença. Mas uma maneira silenciosa, sem conflito e que acelera esse processo é a autossugestão. E se você acompanha esse trabalho, se você é assinante do trabalho e recebe os nossos e-mails semanais, também você recebe esse tipo de conteúdo e o curso Mindset Libertação. Depois, uma outra coisa que eu falo no capítulo 4 do livro, o título é Fazer por Modelagem. Nós recebemos uma educação equivocada que ela quer que a gente tire da cartola, ou que tem uma originalidade na hora de montar alguma coisa, que a gente invente a roda, quando na verdade as pessoas de sucesso, elas são observadoras daqueles que tiveram êxito, e elas observam ali aquele modelo, aplicam na própria vida, sempre com respeito a quem são, obviamente, aplicam aquele modelo, replicam, né, como a gente fala, e elas acabam tendo resultados. Porque a maneira que nós aprendemos desde criança, Aristóteles dizia isso na sua arte poética, é a imitação, quando ele falava, acho que do teatro, se eu não me engano, mas é a imitação. O filho coloca os chinelos grandes do pai ou da mãe e fica conversando como se fosse, né? Eu me lembro do meu filho dizer, agora eu sou o papai, porque estava com os meus óculos. A imitação é a primeira forma de aprender e não há demérito algum. Então, se você vai mandar uma correspondência, vai criar um convite de casamento, um convite de aniversário, você não precisa inventar um convite. Você vai a partir de modelos que existem, não é assim que a gente faz? E adapta para a nossa situação. Assim, a gente pode tratar com relação ao nosso campo de atuação.
Então, um jogador de futebol vai buscar modelagem nos maiores e vai se desenvolver nisso. Um esportista no geral, um empreendedor, um escritor. Escritores gostam muito de ouvir depoimentos de escritores sobre como é que é para ele o ato de escrever, de onde é que vem as ideias. Então a modelagem é algo que nós devemos valorizar como sendo o ponto de partida para a gente poder atuar e ter melhor sucesso, não perder tempo, buscar atalhos, não há demérito nenhum. Isso é um tipo de orgulho bobo que de alguma forma a gente pega de querer se virar sozinho, fazer tudo para dizer que somos originais e tal. Na verdade, originais somos se nós seguimos a nossa vontade, se vivemos baseados na nossa vontade, no que queremos. Agora, podemos nos servir de tudo que está ao nosso redor, das ferramentas, para a gente economizar energia, tempo e dinheiro. Fazer por modelagem. Tem um capítulo que eu vou falar sobre autoconhecimento, vou dar algumas dicas sobre isso, sobre a autoaceitação. Vou falar sobre planejamento de vida, algumas dicas que eu dou, a ideia de criar uma lista com os objetivos que a gente quer concretizar. Tem um capítulo que depois gerou uma série que quem acompanha a lista do trabalho participou, A Minha Vida Parou e Agora. Tem um capítulo que eu falo sobre isso, os momentos da crise nas décadas dos 30, 40 ou 50. É um capítulo que eu vou falar sobre isso, crise nos ciclos da vida. Um capítulo que eu vou abordar a autoconfiança, porque as pessoas perdem ou nem têm autoconfiança, o que está por detrás da baixa autoconfiança e como recuperar, como é que funciona isso. Uma outra coisa que eu vou falar sobre a dependência emocional, que é uma coisa que eu chamo de, muita gente chama de inteligência emocional. Eu também gosto de tratar a questão da independência emocional, que é o ato de você perceber que é responsável por atender às suas emoções e não buscar isso nas pessoas. Então é você que tem que se aceitar, é você que tem que se gostar, é você que tem que prestar atenção em si. Quando você faz essas coisas, e você faz essas coisas sempre que assume a sua vontade e vai viver a sua jornada sem ficar saindo desse caminho para viver buscando a atenção dos outros ou buscando o heroísmo para as pessoas, como é muito comum. As pessoas não querem viver no seu silêncio, a sua trajetória silenciosa, e há algo de soberbo na nossa natureza, não por nada, mas porque a gente quer ser visto como um herói, como um semideus, como alguém importante, e o preço disso é a gente sair da trajetória de ter o gosto com a nossa vida. Então tem um aspecto aí, vamos dizer assim, entre aspas, um tipo de sem vergonhice nossa. Ninguém faz isso por vitimização. As pessoas fazem isso por um capricho bobo, uma soberba, e acabam tendo problemas, afetando a sua saúde, tendo um desgosto com a vida, porque saem do seu caminho, porque temem não serem aceitas, serem chamadas de orgulhosas, de frias e de desinteressadas nos outros, e elas caem nesse canto de sereia de serem vistas como deusas, como maravilhosas, e o preço disso muitas vezes é esse autoabandono. Então isso cria uma dependência emocional, a pessoa acaba criando patologias, vivendo uma vida miserável do ponto de vista emocional e às vezes financeiro, e depois, mais tarde, vai reclamar. Elas poderão cair no ressentimento, que é essa ira em relação ao mundo e às pessoas, cobrando que ninguém dá atenção para elas, que foi traída, que ninguém gosta delas, quando ela caiu numa armadilha de características da nossa psicologia, que se a gente não toma cuidado a gente cai muito. Uma delas é a questão da soberba, de uma superioridade, da gente sair da nossa condição de comum, que está no mundo para viver a nossa vida. Então as pessoas
se deixam enganar com discursos como missão, obrigação social, ativismo e pagam o preço disso. Às vezes no fim da vida olham para trás e viram que não viveram o que queriam ter vivido, não fizeram quase nada para si e viveram ali como, entre aspas, um escravo no mundo, mas aceitaram esse discurso e não por acaso. Aceitaram isso porque queriam ser as maravilhosas e os semideuses dos pobres mortais. Então a independência emocional é algo a ser buscado. Se você está tendo problemas na sua vida pessoal, profissional, precisa ter em conta isso. Você não pode viver dependente dos outros no seu campo emocional. Há em cada um de nós capacidade ou características, fomos feitos para nos bastarmos do ponto de vista emocional. O que nós fazemos com a parceira são trocas de carinho, mas trocas não é uma anulação para buscar no outro o que é nossa função fazer. São trocas, como o carinho da mãe para o filho é uma questão afetiva que está ligado à sobrevivência da espécie, para que a mãe seja próxima do filho, para cuidar. Isso é uma outra história. Agora, no mundo dos adultos, a dependência emocional ela é destrutiva, ela envenena, ela cria patologias, faz as pessoas terem comportamentos mesquinhos e miseráveis, é o que gera grandes confusões e brigas entre as pessoas a ponto de criar muito ódio no relacionamento, e é algo para a gente ter em conta. Desenvolver em nós a independência emocional. Quando você começa a desenvolver, você acorda de manhã e você começa a ver que você não tem necessidade de estar indo atrás de ninguém, que você está capacitado a trilhar o seu caminho, durante o qual você vai conhecer pessoas e obviamente você tem um vínculo afetivo normal, como qualquer pessoa, mas que não é algo que te faça mal. Você vai visitar um amigo, você vai visitar um parente, mas aí já é dentro de uma relação saudável. Depois vou falar um pouco sobre a questão da tristeza, vou falar sobre a qualidade da resiliência em um dos capítulos. Resiliência é a capacidade de você criar, como se fosse anticorpos, entre aspas, anticorpos psicológicos, para vocês criando força para caminhar cada vez com mais autodefesa para as dificuldades. Então a resiliência ela é a qualidade daquele que tem coragem de agir mesmo diante de dificuldades e medo. Ele vai experimentando a vida e ele cai, mas levanta. O resiliente é aquele que não foge do risco de que pode cair, pode fracassar, mas ele tem claro que o que ele precisa é de se levantar. E aí eu me lembro da frase do pai do Bruce Wayne filho, lá quando ele buscou, ele estava caído naquele poço, né? Por que caímos, Bruce? Caímos para nós aprendermos a ficar em pé. O resiliente é aquele que não reclama, ele cai, mas levanta. Como aquele soldado que está na guerra, que cai, está ferido, mas luta e não para enquanto a guerra não acaba, não para enquanto ele tem vida. A resiliência, a nossa cultura, ela destruiu o valor da resiliência, porque ela estimula as pessoas a viverem reclamando da vida, a buscarem por uma realidade colorida, porque nós vemos uma cultura que infantilizou os adultos, a ponto de termos hoje no mundo adultos crianças que choram, reclamam, não têm a mínima ideia de onde vem a espécie humana, da escassez. Vive num mundo abundante e vive reclamando de coisas mais banais. Portanto, estão fragilmente frágeis psicologicamente. Reclamam de qualquer coisa porque atrasou não sei o que, um dia de não sei o que, algo absolutamente que faria um homem da pré-história
dar risada, porque de onde a espécie humana vem não faz sentido. Depois eu falo sobre a questão do um discurso maldoso e destrutivo que é pregado, que é a questão da obrigação, e alguns usam obrigação social, obrigação moral. A própria solidariedade virou uma solidariedade que é uma característica da espécie humana, de se doar sem se prejudicar, sem sair do próprio caminho, e por algo espontâneo, e porque o resultado dessa espontaneidade é uma satisfação. Essa característica natural da espécie humana foi destruída, foi catequizada, foi transformada em uma obrigação, e portanto solidariedade virou um tipo de dívida, que uma pessoa está no mundo, já nasce endividada socialmente, precisa fazer algo pelo outro, tem que estar fazendo, senão é um ser humano menor, é um ser humano inferior humanamente, vamos dizer assim. E não por acaso as pessoas estão se destruindo, muitas pessoas na rua caídas, outros no álcool, nas drogas, e muitos sofrendo, porque compraram essa ideia. E a mente ela fica doente diante da percepção, ou da aceitação melhor, da obrigação. Imagine antes de nascer alguém dissesse para você que você está no mundo obrigado com tais obrigações. Você, se pudesse escolher, então não quero viver, quero viver se for para eu ser livre. Na verdade, isso não convenceria, isso que eu estou falando não vai convencer um ativista, não vai convencer um autoritário, um arrogante, que vai continuar querendo mapear a humanidade da pessoa a partir dessas fantasias, como por exemplo a obrigação social. E o que dói é que você ouve, por exemplo, de uma classe que eu prezo muito, que são os empreendedores e os empresários, você ouve a história de missão, minha missão é X, agora eu vou cuidar. O cara trabalha 3 décadas, constrói um império, esse seu trabalho é fundamental porque deu emprego a milhares de pessoas, enriqueceu, ajudou a enriquecer essas pessoas, melhorou a vida das outras ao redor com os produtos, e aí ele poderia ou ir pescar se quisesse, ou continuar naquele negócio, mas ele sai daquilo e ele diz, agora eu vou cuidar de uma causa social, como se esse seu trabalho não fosse, né, que deu emprego, melhorou a vida de tanta gente, ajudou a enriquecer, como se ele tivesse que fazer algo abrupto, sair dali para poder criar um tipo de coisa. Né, isso ilude aquele trabalhador comum que sai 4h30 da manhã, de que ele não está sendo muito humano, que está faltando para ele se doar de alguma forma nas causas sociais. Isso cria uma atmosfera de culpa, e nós estamos o tempo todo jogando a liberdade individual no lixo. Essa é que é a verdade. Mas seguindo aqui, eu vou falar sobre o fenômeno da crise. O que é o fenômeno da crise? A crise deveria ser encarada como algo normal, como parte da vida. Não que crise seja agradável, que também quem diz que crise é agradável, na verdade, tá falando uma coisa retardada. E quem diz, e essa história que a gente aprende com crise, também pelo amor de Deus, você não pode, do ponto de vista de uma mente sã, você não pode nunca cotejar ou glorificar coisas negativas. E também ver as coisas negativas, você tem que ver o negativo como ele é, não é ver o negativo como positivo. Todos esses redesenhos aí, eles acabam distorcendo a realidade. Crise, você está passando por uma crise no relacionamento, como que isso é bom? Como que você aprende com isso? Você precisa encarar que é um fato, há uma crise, ponto. E você vai tentar sair dela, né? Você está numa crise profissional, está infeliz no trabalho. Como que isso pode ser bom? Como que isso pode gerar aprendizagem? Isso é só um fato e ponto. Então, essa história de ficar, esse tipo de pensamento positivo é retardado. Mentalmente, você precisa ter muito discernimento para não ficar engolindo esse monte de lixo
que vem com coisa bonitinha, mesmo às vezes de pessoas de sucesso. Qualquer um de nós, eu aqui, posso ter meu 1 minuto de retardamento e falar uma coisa que nada a ver para você. Então você precisa sempre desenvolver o hábito de confiar no seu discernimento acima de tudo. Ele é o seu guia, não é nada mais acima dele. Ele é a sua luz pessoal intransferível. Esse é o mantra que eu repito a maior quantidade de vezes. Eu não sei se o vídeo está ficando longo, eu vou falando mais um pouquinho, colocar mais alguns tópicos aqui. Eu falo sobre a questão de organizar a vida, né? Isso começa um tempo atrás, eu falei sobre a faxina mental a partir da faxina da casa. E naquele momento eu queria dizer o seguinte: você precisa, cada um de nós, conhecer tudo que nós temos dentro da nossa casa. O que está dentro da nossa casa, que seja pessoal, não vai entrar no âmbito do que é pertencimento da esposa e de outros que convivem com você, mas o seu. Você precisa conhecer o que tem seu dentro da sua casa e o que você não usa, doa, vende, joga fora. Mas não pode ficar ali ocupando espaço. Você tem que caminhar pela vida conectado só naquilo que é bom para você, que está sendo útil, aquilo que está acrescentando a sua vida, aquilo que te ajuda, aquilo que está parado, e você começa a fazer isso com os objetos da casa. Esse tipo de faxina na casa, ele ajuda na faxina mental, porque você vai fazer a mesma coisa com as ideias, com as crenças. Você vai limpando a sua cabeça para que fique em você aquilo que tem a ver com você, aquilo que vai ajudar no seu caminho. Então, ser desorganizado não é virtude nenhuma, é achar que não, é muito chato isso de ficar sendo muito organizado, dizendo como se um organizado fosse um retardado por ser assim. Obviamente que mania de organização, ela pode ser muito percebida e pode ser caracterizada até como um toque, mas quem tem a mania, ele sofre muito por ser assim, ele sente que ele sofre pelas suas contínuas repetições no ato de guardar e organizar. Então é só a pessoa interpretar, mas tem gente que ele sente que aquilo economiza energia do dia a dia dele, aquilo faz ele não perder compromissos, né? De repente, porque ele sabe onde as coisas estão, economiza energia para não ficar procurando muito. Você aí sabe se a sua organização ela está sendo demasiada ou não, mas dizer que o mundo funciona porque existe uma organização, o corpo humano funciona porque tem uma organização. Outro dia uma conhecida dizia que o Japão é muito chato porque é tudo organizado. Você chega no ponto de ônibus na hora X e 3h37 o ônibus está lá. Mas por que isso pode ser ruim? Alguém dizer que há uma sala de aula com 30 crianças sentadas, é muito chato, é muito parado. Quer dizer que o bom é onde está todo mundo em cima das carteiras. Então as pessoas elas perderam o senso do que é liberdade e do que é e do quanto a disciplina, associam disciplina a militarismo e o quanto a disciplina, nem o esportista conseguiu sucesso sem disciplina, ninguém conseguiu chegar longe com grandes feitos sem disciplina, mas as pessoas continuam com essas conversas fiadas. Eu vou parando por aqui só citando alguns outros capítulos. Por exemplo, eu falo sobre como superar medos. Tem um capítulo que chama Tem Alguém Governando a Sua Vida. Sabe aquela história? Você quer fazer uma coisa, mas tem uma coisa te puxando para trás? Eu vou falar sobre isso, sobre a virtude do comprometimento, sobre a importância de focar na vontade, que ela é o centro da nossa vida. Vou falar também sobre autodisciplina. Ninguém gosta de disciplina, piorou autodisciplina. Mas eu falo no livro 32 ensaios de desenvolvimento pessoal. Eu compartilhei aqui com você, espero que esse vídeo tenha levado você a conectar algumas ideias e a gente se vê aí no próximo vídeo em que eu vou
eu espero compartilhar mais um livro com vocês. Até lá!